Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde. E boa tarde, ou boa noite, ou bom dia aos irmãos lá de Moçambique que estão acompanhando esse estudo. Nós agradecemos também a Deus pela participação dos irmãos lá de Moçambique que estão sendo treinados para evangelismo, e obviamente que essa carta aos Romanos é muito importante para nós entendermos o plano de salvação. Então, no nosso último encontro, nós fomos até Romanos capítulo número 5, completamos o estudo de Romanos 5, e hoje a gente vai começar voltando um pouquinho lá para emendar com o assunto do Romanos 5, e aí entrar pela nova fase do estudo. De acordo com essa apostila aqui que nós temos, aqui foi a fase da nossa nova vida, que começou depois que nós chegamos à cruz. Aqui começou a nossa vida em Cristo, e depois nós começamos o nosso processo de santificação, e aqui indica nesse quadrinho a nossa identificação com Cristo. É nessa fase que nós vamos entrar hoje. Porque se a gente tivesse sido salvo, se o Senhor tivesse nos justificado, como nos justificou pelo que Ele fez, e a gente continuasse a viver a velha vida, então não teria sentido o que o Senhor fez por nós, né? A graça dele é no sentido de nos transformar e nos levar a ser dia a dia transformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja só, antes de abrir em Romanos 8, eu vou fazer uma introdução, porque o Romanos 8 eu vou pular do 5, vou lá no Romanos 8, capítulo 8, para a gente ver como é que a gente se identifica com Cristo, ou o que é suposto ser o nosso estilo de vida depois que a gente é uma nova criatura forjada em Cristo Jesus. Então, vocês podem deixar a Bíblia aberta no Romanos 8. Nós não vamos ver o capítulo 8 todo, só vamos ver alguns versículos para entender o que segue. Como a gente sabe, a carta aos Romanos é uma carta muito bem formulada, e toda ela, etapa por etapa do nosso processo, né? Etapa por etapa do plano de Deus para a nossa salvação, para facilitar o entendimento. Não existe nenhum outro livro da Bíblia, assim, por si só, que tenha uma explicação tão encadeada, tão lógica, no sentido do plano de Deus, do que a carta aos Romanos. Muito bem, então nós já voltamos lá atrás, já vimos que pela cruz do Senhor nós fomos justificados pelo que Ele fez por nós lá naquela cruz, e justificados perante Deus, então em Cristo a gente começa uma nova vida. Como eu falei, já estudamos o Romanos 5, a primeira parte, depois a segunda parte, do capítulo 12 até o final, do versículo 12 até o final, e agora eu vou fazer essa introdução, que é o seguinte, veja, aqui, na nossa nova vida, que está já explicada em Romanos 5, se alguém quiser pegar o encadeamento disso que a gente está vendo hoje, é só voltar lá e ver o capítulo 5, porque ele se divide em duas partes, nem é muito grande, mas para poder ter, para rever e a gente não ficar repetindo. Então veja só, lá, quando a gente chegou a Cristo e quando a gente entrou nessa nova vida, o nosso status, a nossa situação, ela mudou. Nós não somos mais aquela velha criatura que não tinha esperança alguma, aquela velha criatura que não tinha fé alguma, aquela velha criatura que tinha medo, porque pensava que a vida terminava lá no túmulo, né? Isso é uma perspectiva de quem está afastado de Deus.
Depois que a gente chegar a Cristo, a gente já sabe que a nossa nova esperança vem, a nossa vida vai além do túmulo. Então o que acontece? A gente tem uma esperança. Eu conversando com algumas pessoas, pelo menos duas delas ultimamente manifestaram a falta ou a saudade que tem das suas mães. Uma é aquele meu amigo lá do Brasil, que eu tenho estado conversando com ele, sempre que possível, e a outra é uma senhora que mora aqui, e a perda da mãe dela, ou a perda da mãe de ambos, leva a uma situação de tristeza muito grande. Quando a gente perde a nossa mãe ou o nosso pai, ou nosso avô, nossa avó, é como que tirar um pedaço da gente, né? É como que a gente perde uma parte de nós. Então, onde é que está a esperança? Se a pessoa não crê que vai reencontrar aquelas pessoas que nós amamos lá na vida eterna, aí a gente não tem muito o que fazer, né? Mas como a gente tem a fé na promessa do Senhor de que lá na vida eterna a gente vai encontrar com os nossos entes queridos que a gente perdeu, então aí enche a nossa vida de esperança, né? Lá mesmo em Moçambique agora, uma situação triste que o irmão José Moisés conversou comigo, e até eu orei junto com ele, com o outro no telefone. Você vê, uma pessoa está numa situação gravíssima, um homem jovem, porque foi atacado dentro de casa, problema de vizinhança, o cara bebe, e bebe muito, e quando bebe, sabe o que acontece quando a pessoa bebe? Perde o controle. Então, um homem novo, pai de filho, foi atacado dentro de casa por esse vizinho, né? E a situação, ele está no hospital e a situação dele é grave. Então, você imagina, não precisa nem ter morrido, já passar por uma situação dessa, para a pessoa que não tem o Senhor no seu coração, para a pessoa que não tem esperança, parece que o mundo já acabou. Não vai acabar, não, parece que o mundo já acabou, né? A família, quando as pessoas não estão no Senhor, isso aí é um negócio que causa um desgaste e uma tristeza tão grande, ainda que a pessoa ainda não tenha morrido, só de enfrentar esses choques que se vê, que acontece todos os dias. Então é nesse ambiente que a gente vive, nesse ambiente do mundo de trevas. Então, a nossa segurança, quando a gente chega nessa etapa, ela, lá no capítulo 5, ela está mostrada, eu não vou lê-lo de novo, mas ela está mostrada em 3 diferentes aspectos, a nossa segurança em Cristo. Primeiro, a segurança porque Deus é quem age. Se a gente não crê que Deus é quem age, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente vai para o hospital, o médico diz, ó, está muito mal, eu acho que você vai morrer amanhã, mas o médico não tem o poder de decretar que a pessoa vai morrer amanhã, né? Então, quem nos dá, quem age, na verdade, é Deus. O médico é instrumento de Deus, as pessoas em redor da gente são instrumentos de Deus para trazer a gente uma palavra de conforto, né? Então, essas coisas todas estão lá muito distintas. Quando a gente passou para esse novo status, a primeira coisa que nos dá uma segurança é porque a gente sabe que Deus é que age. Eu vou voltar a esse assunto agora, antes de entrar no 8 lá, para ficar bem claro isso. O segundo aspecto da vantagem, se a gente pode dizer assim, da nossa segurança, é porque Deus nos incorpora em Cristo e nos une em Cristo. Imagina, é como que pegasse... uma vez eu dei uma ilustração disso, foi até interessante. Eu dei uma ilustração disso num sermão que eu preguei. Eu peguei 2 folhas de papel, supondo que uma folha fosse uma pessoa, né? E a outra folha é uma ilustração muito pobre, mas quando a gente pega uma folha de papel e aqui enche de uma cola bem forte, e essa outra aqui supõe que é Cristo, a gente não pode comparar Cristo, mas é para ficar fácil de entender. E a gente junta as duas com uma cola daquela bem forte. Se você quiser separar as 2 folhas, você consegue? Não. É incrível, né? Se você quiser, você vai até rasgar, mas a nossa união com Cristo, a melhor ilustração que tem é essa.
Nossa união com Cristo é inseparável. É inseparável. O que Ele fez por nós não tem jeito de cancelar. Isso é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então essa é a nossa segurança em Cristo. A gente fica unido, o Senhor, o Pai, Ele nos une de tal maneira ao Filho dele, né, que a gente tem a segurança que Ele nunca vai deixar a gente sozinho ou abandonado, coisas dessa ordem. E o terceiro aspecto do nosso novo status em Cristo, como resultado da nossa união em Cristo, é que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós, não é isso mesmo? E está operando em nossa vida de maneira a nos transformar. Se não tiver o Espírito, se a gente não crer, e se a gente não convidar o Espírito Santo para tomar controle da nossa vida, a gente vai viver inseguro o resto da vida, a gente vai viver descrente o resto da vida, e a gente vai viver sem esperança nenhuma, porque não tem meio termo. Ou a gente crê que Cristo e o Espírito Santo, quando Ele voltou, Ele mandou o Espírito Santo, ou a gente crê que o Espírito Santo vive em nós, e quando a gente estiver no sufoco, a gente busca o conforto do Espírito Santo em oração. Tanto é que a Bíblia diz o seguinte, que quando a gente está tão bloqueado que nem consegue orar, quem é que intercede pela gente? Quem é que ora por nós? É o Espírito Santo. E diz lá mais, que com palavras inexprimíveis, ou seja, quando você vê uma pessoa orando em línguas, isso daí está escrito lá, não é? Genuinamente. Eu não estou falando de gente que está imitando, porque tem muita coisa falsa aí pelo mundo, né? Se tiver conversa, a gente vai ficar aqui o resto da noite, mas eu não vou me estender muito. Mas o fato é o seguinte, é que esse é o terceiro aspecto da nossa segurança na nossa união com Cristo, é o controle do Espírito Santo. Eu peço, Senhor Espírito Santo, toma controle da minha vida. Eu estou nervoso, eu estou enfrentando isso, aquilo, outro. Se a gente não recorrer a Ele, nós não estamos crendo que Ele está fazendo, que o Senhor está fazendo papel na nossa vida. Não é isso mesmo? O papel de salvar foi Jesus Cristo que cumpriu o que era preciso fazer para nos salvar. E o que nos conduz, o que caminha em nós, o que nos guia, é o Espírito Santo. Então, esses são os três aspectos que lá no capítulo 5 a gente pode resumir, que diz respeito às diferentes maneiras como o Senhor nos traz segurança na vida. Muito bem. Aí, o que acontece? Quando a gente vai lá para o Romanos 8, e agora a gente vai entrar no 8, mas antes de entrar no 8 eu quero fazer um rapidíssimo comentário, que é o seguinte: existe um equívoco muito grande de parte das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque isso é da natureza humana, querer ser a natureza humana fora de Cristo. A gente quer ser autossuficiente, a gente quer resolver todos os problemas, a gente quer ter autossegurança. Agora inventaram uma lá no Brasil que, como está um absurdo o negócio da matança, agora estão botando uma nova lei lá para os policiais todos poderem comprar uma arma, porque quando eles estão de serviço tem a arma da polícia. Quando eles não estão de serviço, eles não podem usar a arma da polícia. Então, você vê que absurdo. Como é que o mundo, como é que os governantes desse mundo, em lugar de buscar outra coisa, não, eu vou me assegurar que ninguém vai me atacar, porque eu vou carregar, mesmo quando eu estiver de folga, quando eu estiver dormindo, eu vou ter o meu revólver e se alguém me atacar eu mato. Você vê que a que ponto chegou a natureza humana, né? De querer se autoproteger, se autogovernar, enfim. É somente uma ilustração. Mas o grande equívoco que existe da parte do homem, em geral, que não tem o Senhor no coração, é de que a gente é que toma a iniciativa de buscar a Deus. Isso daí não está escrito na Bíblia, em parte alguma. Se a gente pegar tudo que está escrito na Bíblia, do princípio ao final, não tem nenhuma contradição, como eu já falei alguns milhões de vezes. E vocês sabem, eu não estou falando novidade. Mas a Bíblia é muito específica em determinados pontos. Por que razão? Porque tudo que o Velho e o Novo Testamento ensinam
é que a iniciativa, para o nosso benefício, a iniciativa é toda de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, na própria carta que a gente está estudando, ele diz: ninguém busca a Deus, todos estão afastados, todos estão em pecado, todos isso, todos aquilo, ninguém busca a Deus. Será que o Espírito Santo inspirou a Paulo para dizer um absurdo? Não, porque as outras partes da Bíblia, de alguma outra maneira, leva a gente a interpretar o mesmo resultado. Quem toma a iniciativa é Deus. Desde o princípio foi assim, vai ser assim até o final e vai ser assim eternamente. Então, é Deus que nos busca, é Deus que, pelo amor e pela graça dele, ele nos alcança. E pelo trabalho do Espírito Santo, ele nos convence do pecado, e o maior pecado é a nossa autossuficiência, a nossa independência. Eu sou independente, eu faço o que eu quero. Nós não somos independentes de coisa nenhuma, né? Então, o que acontece? Em tudo na vida a gente depende de Deus. A gente depende da graça dele para nos alcançar, depende da graça dele para a gente viver o dia a dia, depende da graça dele para ser salvo, depende da graça dele para viver com ele a eternidade, em lugar de ir para aquele outro destino lá do lago de fogo do inferno, por os que vão morrer afastados de Cristo. Então veja só, a iniciativa, isso é muito importante, é nossa, a iniciativa não é nossa, a iniciativa é sempre de Deus. E cada vez que a gente vê trilhar pela Bíblia, estudando a Bíblia, a gente vai ver que é sempre o Senhor. Por quê? Porque Ele nos ama. Quando eu preguei no Isaías 43, no domingo, né, a respeito de alcançar outras pessoas, e que já era o mandamento de Deus desde lá do Isaías, e uma palavra de conforto para o povo dele que estava lá no exílio da Babilônia, ficou já desde aquela época e desde o princípio, até antes do Isaías, ficou muito claro que o povo dele estava no exílio. Por quê? Porque tinha pecado, tinha virado as costas para Deus, e os dominadores foram lá, arrebataram eles e levaram eles para a Babilônia. Lá não tinha condição de fazer nada, só tinha condição de ser escravo, como tinham sido escravos no Egito. Então, Deus ama tanto que Ele, mais uma vez, tomou a iniciativa de retirar o povo dele de lá, do exílio da Babilônia, e trazer ele de volta para a terra, né, para a terra deles. É óbvio que aí a história continua, e se a gente for ver direitinho, continuaram enfrentando dificuldades, mas já estavam de volta na terra deles, não estavam mais em exílio. Tanto é que aquela canção que a gente cantou no domingo, que é linda, né? Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Aquela música diz tudo. Babilônia não é o nosso lugar, porque se nós temos um Deus que nos ama, Ele é que uma vez mais afastou o povo dele, etc, etc, etc. Então, vamos lá, depois de fazer essa introdução, vamos lá no Romanos 8 e vamos começar a ler pelos versículos 1 e 2. Né? Então, o título dessa parte que começa no capítulo 8 é esse: a nova vida debaixo de quê? A nova vida debaixo da lei ou debaixo da graça? Da graça. A nova lei, a nova vida debaixo da graça, segundo o quê? Segundo o Espírito de santidade e adoção. Nós fomos adotados em Jesus Cristo para sermos herdeiros do Senhor. Né? Por que é um filho adotado e uma filha adotada? Né? E na nossa condição natural de pecadores, a gente não podia nem pode se intitular de filho de Deus se a gente estava totalmente apartado e não queria saber de Deus. Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele nos adotou para ser transformados à semelhança do Filho dele, ou seja, por isso é que diz aqui, segundo o Espírito de santidade. Se Deus é santo, a gente não pode continuar a querer ser pecador. A gente vai depender do Espírito Santo para ir nos transformando e limpando o nosso pecado. Segundo o Espírito de santidade e adoção. Então, no versículo 1 ele diz o seguinte: portanto agora, primeiro ele tinha falado da nossa submissão à lei. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, não é isso? Desrespeitou de alguma maneira a lei. Aí ele diz, portanto agora,
nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo os ímpetos da natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Que andam segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de quê? Da lei do pecado. Da lei do pecado e da morte. Você vê? Qual é a lei do pecado e da morte? Qual o preço do pecado? A morte. Se ele diz lá que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é porque a gente já foi livrado das consequências do nosso pecado e da nossa desobediência. Ele já pagou por nós. Ele já cumpriu aquela pena que a gente teria. Em lugar de ser a gente ir para lá, ele já fez esse trabalho. Muito bem. Aí a gente vai ver aqui uma comparação muito interessante. Vamos ver lá agora no versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para quê? Para as coisas da carne. Para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para quê? As coisas do Espírito. Para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Vida e paz. Está vendo a diferença? Quando a gente compara nosso status antes e o nosso status depois, a inclinação do Espírito é vida e paz. Né? Se a gente vai buscar paz, não vai encontrar outra paz a não ser estando em Cristo. Portanto, versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Imagina. Será que a gente quer voltar a ser inimigo de Deus como a gente era antes de chegar a Jesus Cristo? Né? Aqui o apóstolo Paulo é muito claro. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque a inimizade contra Deus separa a gente em todos os aspectos. Separa agora, separa na eternidade e separa daquilo que Deus tem prometido das coisas boas para nós quando estamos em Cristo. Aí o versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne, o que acontece? Não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, não estáis debaixo do ímpeto da natureza humana, mas estáis no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se habita na gente, não tem dúvida, a nossa inclinação é para as coisas espirituais. Mas se a gente continua sendo como era antes, né? Se a nossa inclinação é caminhar pelo ímpeto da carne, o que é? Um deu um soco, você dá dois? Isso aí é a reação natural do homem que não está em Cristo, né? Muito bem. E aí, então, o versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém, olha, muito claro, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Pertence a Cristo. Se este tal não tem o Espírito de Cristo, ou seja, não demonstra os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas 5, lá em Gálatas 5 diz os frutos da carne e os frutos do Espírito, distingue claramente. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. E aí o versículo 10 diz o seguinte: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito o que tem? Por causa da justiça. Que coisa linda, né? Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Esse nosso corpo é perecível. E ele perece, e ele fica doente, e ele vai decaindo por causa do pecado. Porque quando Deus criou o homem, né? Adão, não era parte do plano de Deus que a gente morresse.
Como não é parte do plano de Deus que não muda, que a gente não vai morrer direto, não vai morrer para sempre. O que está lá escrito em Tessalonicenses? Qual é a promessa que está lá? No dia do Senhor, todos os que estão lá naquele túmulo, eles vão ressurgir, ou seja, Deus vai dar um outro corpo, que este corpo já está podre, já está decaindo e vai se desfazer, né? Vieste do pó e para o pó voltarás. Então o que acontece? Nessa circunstância, ele vai dar a gente um novo corpo, e neste novo corpo, então a gente vai comparecer ao juízo final. Todo mundo não é como um espírito lá voando, não. Vai estar todo mundo lá em carne e osso, num novo corpo, que a gente não sabe como é, porque ele não está interessado em ensinar ciência para a gente. Esse é o problema dele. Muita gente pergunta, mas como é que Deus vai formar um outro corpo se os meus ossos já vão estar? Isso é problema dele, ele prometeu. Não cabe a gente querer saber dos mistérios de Deus, né? É problema dele e não é problema para ele. E não é problema para ele. Essa é uma boa. É problema dele e não é problema para ele que isso acontece. Então ele diz, o nosso corpo por causa do pecado está morto, mas o espírito vive por causa da justiça. Quem é que cumpriu a justiça de Deus para a gente não ter condenação? Foi o seu Manuel? Foi o seu Joaquim? Foi o seu Jesus? Foi o Senhor Jesus, não foi a minha mãe, por mais que me amasse, não foi o meu pai, não são os nossos que mais nos amam, mas foi o Senhor que cumpriu a justiça de Deus para que a gente pudesse não ter condenação. Então veja a importância do trabalho do Senhor, não é isso? Agora vamos lá, mais no final do capítulo 8, ele diz assim, no versículo 28, ele diz, e sabemos o quê? Que todas as coisas contribuem o quê? Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Está vendo? E sabemos que todas as coisas que parecem ser ruins, ou que são na prática ruins, ou as coisas que são maravilhosas, todas elas, no final das contas, contribuem para quem? Para quem odeia a Deus? Não, contribuem para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aí, diz lá, porque os que dantes conheceu o Senhor, a gente pregou sobre isso aqui, eu acho que 2 domingos atrás. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo desde o princípio. Quando ele nos criou, ele já sabia que ia ter gente que ia se rebelar contra ele, porque ele nos criou com livre-arbítrio, de aceitar o amor dele ou não, né? Mas ele já conheceu, olha aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Essa palavra para muita gente é um palavrão. Sabe o que é predestinar? Esse ensinamento aí que diz que predestinou um para ser salvo, os outros para ir para o inferno, esse ensinamento é totalmente ilógico. Você não pode imaginar um Deus que nos ama, né? E nos ama para a glória dele. Ele lá do princípio já tem dito assim, ó, o fulaninho ali, eu estou destinando ele para ir para o inferno. Isso é uma interpretação estúpida do que é a palavra predestinação. E aqui está a explicação do que é predestinação. Predestinou para serem o quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Se nós somos herdeiros do Senhor, e se nós somos irmãos em Cristo, a família de Deus, quem é o cabeça da família de Deus? Cristo. É Cristo. Se nós somos redimidos pelo Senhor, nós somos irmãos dele. Olha aqui que imagem interessante. Os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o processo de santificação. Ele quer que cada dia a gente melhore um pouquinho, para ser não como uma melhor pessoa que eu conheço no mundo, mas o modelo não é nenhum ser humano. Não tem nenhum ser humano que é modelo de coisa boa para ninguém. Se alguma pessoa é boa em determinadas coisas, em outras coisas
Não existe essa pessoa perfeita. Então, para serem conformes à imagem do seu filho, com letra maiúscula, o F, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E olha só que coisa linda, que demonstra que é sempre ele que toma a iniciativa. Olha só o versículo 30. E aos que predestinou, para serem como o filho dele, a estes o que ele fez? Também chamou. E aos que chamou, a este também o que? Justificou. E aos que justificou, a este também o que? Glorificou. Você vê que todo o processo do ser humano é dependente de Deus, né? Para justificar o que já foi feito para aqueles que creem. Jesus Cristo justificou aqueles que creem nele. Se, por hipótese, todo ser humano, por hipótese, a gente já conhece na prática que tem muita gente que morre em rebelião e nunca vai querer aceitar a graça de Deus e o amor de Deus. Não tem uma opção de exemplo desse? Então o que acontece aqui na prática? O que acontece na prática é o seguinte: a primeira coisa é que ele justificou. Justificou a quem? A toda a humanidade? Ele chamou, a todos são chamados, todos, não tem nenhum que seja, que não seja beneficiário da graça de Deus. Agora, a salvação, a graça salvadora, essa só existe em Jesus Cristo. Então a graça geral, a graça comum, que se estuda na teologia, a graça comum é o quê? O sol nasce para todos. A lua, a neve, o frio. Exatamente, isso é a graça comum de Deus que atinge a todas as pessoas. Agora, a graça salvadora é somente em Jesus Cristo. E aí, quando alguém, pelo chamado e pelo convencimento do Espírito Santo, aceita ele, então é justificado, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, lá na glória, né? Lá no dia do Senhor, e quando a gente for para a eternidade, nós estaremos gozando da plenitude da graça de Deus, porque é o cumprimento completo e final de tudo que Ele prometeu, que é na vida eterna. Eu não creio que eu vou explorar esse papelzinho aqui. Se alguém quiser, eu até tiro uma cópia lá, que é muito interessante. É um comentário ali que eu vi, ele ainda vai até o versículo 31. Ele vai até o versículo 31, ó, é o fechamento da promessa dele. O que diz o versículo 31 lá? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, a estas coisas? De tudo que ele falou. Se Deus é por nós, quem será? É incrível, né? Não tem jeito de separar. Tá em Cristo e não tem como desfazer esta união com Cristo. E aí depois a gente começa na próxima vez com essa outra introdução aqui, que é muito interessante ao capítulo 8, porque a gente ainda vai voltar lá para trás, mas na próxima semana então a gente vai adiante para poder a gente ter tempo de orar. É isso mesmo? Então vamos orar para agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio da gente aprender da sua palavra, que é linda, é extraordinária, é verdadeira e é firme para sempre. Senhor, abençoa-nos, permite e segura a gente para que a gente possa caminhar de acordo, guiados pelo seu Espírito e não pelos ímpetos da nossa carne. Nós te damos glória, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez, para que hoje a gente pudesse se intitular seus filhos e suas filhas. Abençoa a sua igreja aqui, as pessoas da igreja que aqui não estão hoje, e abençoa a sua igreja em Moçambique também, em toda a parte do mundo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.